Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui hoje trazendo o assunto de planejamento estratégico orçamentário, a importância desse planejamento, qual é o jeito certo da gente fazer esse planejamento e como é que a gente pode colher os melhores frutos disso, que é trazer uma maior eficiência e um melhor direcionamento. Não adianta a gente caminhar rápido para o caminho errado, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, sobre planejamento é o objetivo. Por que as empresas planejam, né? E aí esse planejamento ele serve independente do tamanho da empresa. Seja uma pequena, uma média, uma grande empresa, não importa. Seja uma empresa que tem o core de inovação ou não, o planejamento ele é extremamente importante porque ele direciona os trabalhos da operação. Sem um planejamento, as coisas ficam totalmente abertas e corre um grande risco de, onde não tem uma clareza sobre o que a empresa precisa, para onde ela está caminhando, qual é o desejo dessa empresa, eu abro um espaço para que os interesses individuais dos executivos tomem o lugar do interesse organizacional. Porque pensa, para qualquer movimento que a gente faça, em termos de ação, vamos pensar nas nossas tomadas de decisão, elas estão baseadas em um pensamento, elas estão baseadas em uma expectativa de resultado daquela ação. Então, naturalmente, mesmo as empresas que não têm um planejamento formal, elas estão sendo guiadas por alguma coisa. E geralmente elas serão guiadas pela execução, por essa liderança. E aí, se eu tenho 3 cadeiras de head nessa empresa que estão aí seguindo a operação, que estão direcionando a operação desse negócio, o risco é de eu ter 3 planejamentos, 3 direcionamentos, e isso, assim, é uma dispersão de energia desrespeitosa, eu diria, com a organização, né? E uma organização que tem 3 direcionamentos e muitas vezes até antagônicos, diferentes, ela não vai prosperar, né? Então, o primeiro ponto do planejamento, o primeiro objetivo, o primeiro usufruto de termos um planejamento é que a gente direciona os trabalhos para o interesse da empresa e diminui os conflitos de agência, tá? Falando mais tecnicamente. Um segundo ponto é que, quando eu não tenho uma meta para atingir, eu não tenho um desejo que foi especificado, naturalmente eu tenho dispersão também, porque qualquer caminho serve. E a gente sabe que fomos programados, a nossa programação física, né, é para o mínimo esforço. A gente só vai sair da zona de conforto de mais do mesmo, quando a gente é provocado a fazer isso. Então, se eu não tenho algo a conquistar, qualquer coisa serve, a performance da empresa, onde a empresa vai chegar, está muito diminuída. Ela, na verdade, não vai sair do lugar, porque ela vai estar programada para ficar na zona de conforto. Entende? Então, acho que com esses 2 pontos, né, eu direcionar e eu ter uma meta para que eu saia da zona de conforto, são 2 aspectos extremamente favoráveis quando temos um planejamento esclarecido e sendo executado pela operação da empresa. O ponto que eu vejo muito aí nos atendimentos da consultoria é que, sobretudo empresas que são ditas inovadoras, que têm aquele core de inovação, empresas de tecnologia, ou que fazem o uso da tecnologia para alcançar aí os seus objetivos, para prestar o seu serviço, elas têm um pouco de ranço aí com o planejamento, porque elas percebem que elas planejam e logo muda, porque tudo muda o tempo todo. Então, eu entendo que é um desafio, né, desse período que estamos vivendo, que já vem vindo aí, né? Antes a tecnologia demorava muito para mudar, então o planejamento ele ficava de pé, né? Por mais tempo, por 1 ano, por 3 anos. Agora as coisas mudam o tempo todo. Então, como que eu vou planejar se eu não vou poder seguir esse planejamento porque agora o mercado está diferente, enfim. Então, a gente vai falar sobre isso, né?
Qual é o segredo de um bom planejamento? O segredo de um bom planejamento é o replanejar, tá? É o replanejar. As metodologias ágeis, né, elas trazem pra gente um pouco disso, né? Então, antigamente a gente fazia aí os ciclos de planejamento, né, 10 anos, aí que a gente até chama de visão. Qual é a visão da empresa? A visão da empresa é o que traz um planejamento de longo prazo. Então, eu quero, por exemplo, ser referência no mercado de atuação, né? Então, esses planejamentos de longo prazo era o que a gente fazia ali, no mínimo, um planejamento de um ano, né? Então, 10 anos, 5 anos e o planejamento de um ano. Agora, como tudo muda o tempo todo, né? Eu percebo as empresas planejando muito mais ali, no máximo, né, um planejamento anual. Não tiro a importância de um planejamento de mais longo prazo para aquelas empresas que conseguem sonhar mais longe, né? Porque quando você coloca lá, então, olha, eu tenho clareza de que em 10 anos eu quero estar neste lugar. Isso permite que a gente olhe para o nosso curto prazo e pense o que eu preciso começar fazendo hoje para que há 10 anos eu tenha esse resultado. Então, isso permite que a gente traga uma coerência em um tempo maior. Mesmo que muita coisa mude ao longo desses 10 anos, se eu tenho clareza desses 10 anos, isso me traz uma facilidade que muitas vezes, para eu chegar nesse negócio de 10 anos, muito provavelmente não é um caminho fácil. Porque se fosse fácil, eu atingiria antes. Se eu tô colocando em 10 anos, eu vou ter que mudar sistema. Muitas vezes eu vou ter que revolucionar a empresa, né? Então, eu consigo ir colocando essas pequenas evoluções, né? Até eu chegar nessas de 10 anos, né? Então, eu não tiro a importância da gente ter uma visão de longo prazo, né? Mas a gente precisa, independente de eu ter uma visão de 10 anos, de 5 anos ou de 1 ano, o importante é que eu consiga trazer dessa visão, que é um pouquinho mais longe, a coerência da operação. Guardem, a coerência na operação em relação ao que a empresa pensa, né, que ela objetiva, com aquilo que ela executa no seu dia a dia, é o que vai trazer a prosperidade do negócio. Se a sua empresa não está próspera, existe um problema de coerência. Nos meus trabalhos, quando eu inicio a fala com uma empresa, na primeira reunião, o que eu vou fazer? Antes eu já vou lá no site, se é uma empresa que eu não conheço, e eu vou checar o que essa empresa diz para o mercado. Qual é a missão dessa empresa? Por que ela existe? Geralmente, as empresas que têm site, elas já colocam lá, estampado, né? Olha, minha missão é essa, eu existo por causa disso, e esses são os meus valores. O valor, né, os valores da empresa vão mostrar o que a empresa valoriza, o que a empresa não abre mão. E isso é o início do planejamento. Porque o planejamento, lembra que ele direciona? Ele afunila. Eu tenho infinitas possibilidades de atuação. Quando eu falo a minha missão, eu já trago um pouquinho aqui, ó. Então, o meu papel nesse mercado é esse. Quando eu trago quais são os meus valores, eu tô dizendo, e para fazer isso, é isso que eu valorizo. Eu defino o escopo, tá? É daí que inicia qualquer planejamento, visão de empresa. É daí. E eu preciso trazer uma coerência de tudo que eu for construir para frente desse lugar de missão e de valor. Se isso não fizer sentido para você que está ouvindo agora, mas pô, a visão, a missão, o valor, não tem muito a ver com o que a gente quer agora. Se não tem, você vai lá e revisita o seu valor e a sua missão e publica de novo. E comunica. Porque o que não pode é eu ter um planejamento que foi feito aqui em um passado, na origem da empresa, e agora eu vou para outro caminho. Eu estou criando o quê? 2 empresas? Lembra que o primeiro passo da eficiência é eu colocar ali, ó, no pátio de operação,
trazendo uma simbologia, tá? No pátio da operação, eu preciso trazer o interesse do negócio. Tem que estar visível para todo mundo. Se eu tenho dois interesses e eles são antagônicos, porque na visão e missão e valores eu falo uma coisa, e no meu planejamento de 5 anos eu estou falando uma coisa totalmente coerente, eu impactei o principal indicador de prosperidade da empresa. Sabe qual é? Confiança. Né? Eu vou no site da empresa, diz uma coisa, na hora que eu tô me relacionando com a empresa é outra. Confiança. Quebrou a confiança, né? E o abalo da confiança, ele afeta vários aspectos. Um deles é a valorização do que eu pago pelos serviços dessa empresa, né? Quando a empresa não é confiável, eu não vou valorizar tanto, né? Porque pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, eu não tenho certeza, né? Então é bastante importante que a gente se preocupe com essa coerência que vem a partir da missão e valor, né? Da missão, os valores. E na primeira conversa eu já busco isso. Então tá lá o CEO, o diretor, o gerente executivo me contando sobre os problemas dessa empresa numa reunião de diagnóstico. E eu sei quais são os valores. Essa empresa, por exemplo, ela quer ser referência no mercado. Hoje ela não é. Ela coloca lá, né, que a visão dela de 10 anos é ser referência no mercado de atuação. Ela coloca que a missão dela, vamos supor que seja cuidar das pessoas, né? E ela tem como valores a humanidade, a transparência e a nutrição das pessoas nas relações. E aí eu vou para essa reunião e eu percebo que a pessoa que está ali trazendo a imagem da empresa para mim, que é este executivo, ele corta as minhas falas, ele fala para mim que um dos problemas é que as pessoas não executam aquilo que foi planejado, por exemplo, e aí em uma pergunta eu falo assim, mas onde está esse planejamento formalizado? E ele fala, foi dito no workshop do início do ano. E onde mais foi dito sobre esse planejamento? Não, foi entregue um book para os funcionários. Foi entregue uma apresentação, está na apresentação do workshop. Mas vocês não falam mais sobre essa apresentação? Não, está ali nas metas. Mas você percebe? Quando eu digo coerência entre planejamento e execução, eu digo que eu preciso não só ter esse book, entende? Vamos lá, vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma apresentação, vamos dizer para as pessoas o que a gente espera, mas isso precisa estar no dia a dia. Eu preciso fazer outras traduções desse material. Vamos pensar, agora me veio, né? A Bíblia, né? A Bíblia tem as suas parábolas, tem as suas histórias, que são complexas, né? Vamos dizer que são complexas, tanto que, né, para a gente entender, às vezes tem que ler várias vezes. E aí a gente vai numa missa aí, para quem é católico. E aí o padre faz a leitura, né? Geralmente vem ali um fiel, faz a leitura do que está na Bíblia, e depois o que o padre faz? Interpreta no dia a dia. Gente, o planejamento é a mesma coisa. A gente precisa ser simples, para que as pessoas entendam o que você está dizendo. E eu preciso fazer várias traduções. Quando eu coloco que uma empresa quer ser referência no mercado de atuação dela, isso é muito distante do pátio de operação, isso é muito distante de uma área de marketing, muitas vezes. Então eu preciso cascatear. Então o próximo passo, primeiro eu defino uma visão, que é uma frase mega grávida, vamos dizer assim, né? Eu quero ser referência daqui 10 anos. E aí, o próximo passo é eu quebrar isso em objetivos estratégicos. Do que estamos falando, né? E também, né, importante, e eu gosto de fazer isso já na visão, para aquelas empresas que têm essa visão de 10 anos, perceba que essa visão, geralmente ela é uma frase, e o objetivo dela é inspirar. Eu falo assim, eu estou trabalhando aqui hoje, nessa reunião, nesse projeto, porque eu quero levar a empresa a ser referência lá na frente, né? Então isso inspira, isso é grande, né? A gente pensar.
É muito mais motivador para mim. Ao invés de eu pensar só nesse objetivo desse projeto que está aqui encaixadinho para eu fazer, né? Eu fico muito mais inspirada quando eu olho e falo assim, o que eu estou fazendo é levando a empresa para ser referência no mercado, né? Então, é legal eu relacionar o que eu estou fazendo com algo maior que inspira. O ponto é que eu não posso ficar nessa inspiração, porque na hora que eu chegar lá passaram-se 10 anos, eu quero saber se eu sou referência. Então eu preciso de uma métrica. Sempre que eu coloco um planejamento, seja ele visão ou seja ele mais cascateado nesse primeiro nível, que é dos objetivos estratégicos, eu preciso trazer a métrica. Porque não pode ser, não posso dar margem para interpretação nesse caso, certo? Porque eu tô afunilando, como é que eu vou abrir depois e falar assim, mas para mim eu sou referência, o outro concorrente meu diz que também é referência. Quantas referências? O que é referência? Aí eu já perco, entendeu? A lógica de ter um planejamento, de ter uma meta. Então eu preciso ter uma métrica. O que é referência? Que indicador que eu preciso atingir, numericamente falando, que me diz que eu sou referência? E aí eu posso fazer um depara aí. Não, então, quando eu digo que eu sou referência, eu tô falando do market share, né? E eu posso colocar um desdobramento dessa visão, porque assim, é bonito dizer que é referência. Talvez seja mais legal eu deixar como referência mesmo, mas embaixo, né? De alguma forma eu preciso dizer isso na fala seguinte, o que é ser referência. Gente, pra gente, ser referência significa que a gente tem um market share de 20% no mercado, de 15% no mercado. Nesse mercado é isso, né, que é ser referência. Ou pode ser qualquer outra métrica, mas que eu consiga dizer, né, o que é essa referência para nós. A partir daí, eu vou trabalhar então com os objetivos estratégicos. Então eu vou quebrar um pouco isso, né? Então para eu conquistar 15% no market share, eu preciso, pensando aqui, analisando, né, o crescimento do mercado, eu preciso crescer 5 pontos percentuais a mais do que o crescimento esperado do mercado nesses próximos 10 anos. Essa é uma referência, né? Esse é uma clareza um pouco maior desse nível macro que eu tô. E eu já vou direcionando os times que trabalham para venda, certo? Nessa questão do market share. Eu direciono equipes do comercial, eu direciono equipes do marketing, sobretudo. E vamos supor que essa empresa seja uma empresa que use para abocanhar isso, né? Ela vai precisar fazer uma atualização do sistema atual, que é o sistema ali, né, que vai trazer a interface com o cliente e algumas facilidades que vai fazer com que a nossa empresa seja uma empresa mais interessante, esteja mais alinhada, atendendo mais às expectativas e necessidades desse cliente. Então eu já vou lá e num outro objetivo estratégico eu coloco essa atualização desse sistema, essa criação desse sistema, e eu estou direcionando as equipes de inovação, as equipes de planejamento, as equipes de TI, de desenvolvimento de sistemas. E assim a gente vai criando quantos forem necessários os desdobramentos nesse primeiro nível, nessa primeira camada. Quando a gente está falando dos objetivos estratégicos, que também inspiram, e aí a gente já traz um pouquinho de uma metodologia que as grandes empresas aí, que têm grandes objetivos, sobretudo essas de TI, Google, Apple, utilizam muito, que é os OKRs, né, aportuguesando, que é a gente pensar em objetivos que tenham as suas métricas e que a gente roge numa metodologia ágil, basicamente. É disso que estamos falando quando a gente está falando dos OKRs. O O é o objetivo, o KR é a métrica. E aí a gente fala numa metodologia aí que geralmente utiliza-se o plano trimestral para fazer os OKRs. Então, eu tenho um planejamento de 10 anos, de 5 anos ou de 1 ano. Vamos fazer uma quebra para facilitar a operação que seja uma quebra trimestral. Então, para que eu atinja esse plano que foi realizado até dezembro de 2024, o que eu preciso fazer nos primeiros 3 meses?
Qual é o meu objetivo? Aí eu traço uma micrometa, né? Uma meta para esse trimestre. E eu não preciso quebrar os outros trimestres. Eu foco aqui nesse trimestre e falo assim, ó, gente, ó, time, é isso aqui, é essa meta, é esse objetivo que eu quero atingir no primeiro trimestre, e essa é a métrica que vai me dizer se eu atingi este objetivo ou não. E eu direciono essa equipe para olhar para os 3 meses, porque não adianta eu ficar, quando eu estou operando, não adianta eu ficar olhando lá, mas em dezembro eu vou atingir isso, porque eu perco aquilo que é necessário para que eu consiga avançar, né? Para que eu consiga saber o que eu vou fazer nas próximas semanas, porque a tendência é que eu vá empurrando, porque a gente sabe que na operação surge um monte de coisa. Enquanto a gente está trazendo uma melhoria para a empresa está operando. Eu preciso garantir que essa operação ela continue acontecendo, enquanto eu estou trazendo as melhorias. Um grande risco de eu não quebrar a meta é eu empurrar. Eu não atingi agora porque surgiu tanta coisa, a máquina quebrou, né? A gente teve outras coisas, a gente sempre vai ter justificativas, né? A gente lembra, né? Quanto menos a gente direciona, e eu não tô falando de fazer pressão, que, né, a gente já sabe quanto gestão por pressão é limitada, né? Eu não estou falando de gestão por pressão, eu estou falando de gestão direcionada. Eu estou falando de facilitar o trabalho, eu não estou falando de pressionar. A gente precisa ajudar os nossos corpos que são acostumados com zona de conforto, que são acostumados com rotina, com 95% de inconsciente. A gente precisa dizer qual é o desafio, né? Qual é o desafio do trimestre? Foca no trimestre. E depois que eu terminei esse trimestre que eu vou para outro trimestre. Eu vou fazer uma análise do que aconteceu nesse primeiro trimestre e eu vou para outro trimestre. Mas agora é o trimestre. E aí, qual é o ponto, né? Então, a gente falou aqui desse planejamento macro, a gente falou da necessidade de cascatear de uma maneira que fique fácil para cada uma das áreas saber o que elas precisam fazer. Porque não adianta eu ter um planejamento que está muito claro para a direção da empresa, enquanto que para as gerências elas estão dispersas ainda. Eu preciso trazer essa coerência, senão eu tenho o mesmo problema de não ter planejamento, porque ele não chega, né? E aí eu preciso fazer essa tradução para essas equipes. Como eu me comunico com a equipe de marketing? O que é esperado da equipe de marketing neste plano maior? O que é esperado da equipe de vendas, né? O que a equipe de vendas precisa fazer? E aí eu vou trazer a inspiração dessa referência no mercado para a equipe de vendas e ao mesmo tempo eu vou trazer aqui, ó, o seu papel é esse aqui, ó. É isso que você precisa fazer com essa métrica e a gente vai dialogar em cima disso. Não é gestão sob pressão isso, é gestão para resultados, né? É gestão para felicidade, é gestão para facilidade, é gestão para leveza. Clareza é leveza, né? Eu sei o que eu preciso, aonde eu preciso ir. E aí eu faço a tradução. A gente precisa, fazendo um parênteses que engloba um assunto extremamente importante quando a gente fala disso que a gente está falando. Quem vai fazer acontecer são os humanos, certo? E a gente está falando aqui de direcionar trabalhos, de criar uma performance, de melhorar a produtividade. Como a gente faz isso? Né? Como a gente usa melhor os recursos que temos dentro da empresa? Quando eu potencializo cada ser humano que está trabalhando nessa empresa. Quando eu consigo mostrar para essa pessoa que ela é capaz, e à medida em que ela conquista, ela avança também, né? Ela consegue colocar mais dela. E isso é uma beleza extraordinária, porque cada pessoa tem a sua singularidade. E ela, inclusive, quando eu abro esse espaço,
porque não estamos falando de microgerenciamento, estamos falando de desdobramento de meta, de micrometas. E eu entrego para o gestor, a sua meta é essa, com um indicador conhecido e claro, e falo assim, executa. E dou esta liberdade para que ele potencialize, com toda a potência do ser dele, possa colocar esse planejamento em ação. Ele vai criar coisas extraordinárias. Ele vai colocar a sua singularidade a trabalho desse objetivo maior. E muitas vezes isso é insumo de replanejamento. Ele lá na operação, ele vai começar a atuar e vai falar assim, ó, esse negócio aqui não é possível, ou a gente precisa fazer um ajuste, né? Ou eu percebo que a gente colocou, que a gente vai fazer aí a gente colocou um market share de 15, ou aqui vocês me colocaram esse projeto não é suficiente para atingir isso daqui, porque olha o que está acontecendo. E o diálogo é sobre fatos e dados, né? Eu trago métrica. A gente fala fatos e dados, a gente traz as métricas. Eu consigo ver a relação, eu consigo ver a lógica daquilo que está sendo dito. Não são reuniões de justificativas, são reuniões propositivas, né? Em que eu consigo trazer o que está acontecendo e mexer e replanejar. Então isso é extremamente rico. Isso é luxo, né? Eu conseguir trazer a potência dos humanos que estão dentro da empresa para trabalhar em prol de um direcionamento e as pessoas poderem questionar e engrandecer o plano, porque elas têm pontos de vista e singularidades que permitem isso para a alta gestão. Isso é luxo, isso é riqueza pura, né? Isso é saúde pura, saúde financeira pura. Bom, a gente falou então, né, dos objetivos, a gente falou desse desdobramento, a gente falou da potencialidade humana aqui. E o importante, né, nesse trimestre aí que a gente está trabalhando, é um acompanhamento constante. A gente iniciou o vídeo falando que o segredo do planejamento é o replanejamento, é a nossa capacidade de aprender. Né? Quando a gente fala que uma empresa é inovadora, o que ela está fazendo? Ela está mudando de patamar, certo? Essa mudança de patamar, cada degrau que a empresa sobe, que a gente está chamando de patamar, ela é um agregar de conhecimento. Novas coisas, né? Hoje eu estou nesse patamar aqui e não nesse de cima, porque me falta um conhecimento que eu não tenho, porque se eu tivesse eu já estaria lá em cima, né? Eu tô aqui embaixo. Para qualquer empresa que queira crescer, ela precisa ter o plano de aprendizado, necessariamente, né? Eu preciso fomentar esse aprendizado. Como a gente aprende? A gente aprende quando a gente tem novos conhecimentos, a gente tem informações que antes a gente não tinha. O que movimenta a gente ter novas informações não é o nosso caminhar. Não basta só trabalhar. Porque se eu estou trabalhando e eu não estou refletindo sobre o que está mudando, sobre o porquê as coisas estão acontecendo, se eu não estou conseguindo discernir, se eu não estou conseguindo aprender, se eu não sou diferente hoje do que eu fui na semana passada, e se a minha operação não fomenta que eu seja diferente, eu não estou aprendendo e a empresa está estagnada. É a mesma coisa de não ter o planejamento. Eu preciso ter o aprendizado. Por isso que na metodologia ágil a gente fala dos ciclos de check-in, dos encontros semanais. No mínimo um encontro semanal para eu saber o que está acontecendo e decidir se eu preciso replanejar para a próxima semana. Se eu não paro para refletir sobre se o que eu planejei e eu estou executando precisa de algum ajuste ou não, eu posso estar errando constantemente e eu não vou atingir o resultado que eu preciso atingir lá na frente. É luxo a gente ter os encontros semanais. Não é perda de tempo, é pura eficiência, gente. É pura performance. Eu fazer os check-ins. Eu ir lá e falar assim,
Pra gente mesmo, gente, termina o dia, sabe? Assim, vamos sair um pouco também desse conceito que é muito organização. A gente tá falando do nosso dia a dia aqui, meu, seu, da sua equipe. Chega no final do dia, eu preciso olhar o que eu fiz e falar assim, eu tenho um objetivo ali na frente. O que eu fiz hoje está caminhando, foi um passo a mais para esse objetivo que eu tenho aqui na frente, ou eu me perdi nesse dia. Eu me perdi com outras coisas. Eu me perdi na minha mesmice, eu me perdi na minha zona de conforto. Eu devia ter avançado, veio um problema e eu acampei nele. Eu não resolvi ele, porque eu decidi fazer outras coisas. Porque as urgências, gente, elas vão surgir, elas não vão ter urgências. Por isso que eu preciso me melhorar, né? Eu preciso olhar e falar assim, como é que eu lido com as urgências sem que elas apaguem a minha performance de médio prazo, né? Sem que elas minem que eu faça as coisas que são importantes. Porque se eu vivo só apagando fogo, eu não cresço, eu tô apagando fogo, aquele fogo tá ali, entendeu? O tempo todo. Enquanto a gente tá apagando fogo, a gente não tá crescendo, não tá fazendo a empresa prosperar. O fogo, eu preciso controlar o fogo, apagar o fogo. E acabou. Vão ter outros, todo dia vai ter um pouquinho de fogo. Eu não posso despender meu tempo como executiva e nem um desperdício de potencialidade dos analistas se a gente fizer isso. O analista só apaga fogo. Não, todo mundo precisa crescer, senão eu tô usando menos da minha capacidade produtiva. Eu tô diminuindo a capacidade das pessoas. Isso é um desperdício, isso eu tô jogando dinheiro pelo ralo, né? Quando eu tô fazendo isso. Então, é importante que a gente mantenha aí, né? Use uma metodologia de fazer os check-ins. Para que esses check-ins, para a gente finalizar, sejam produtivos, para que não vire reunião de café, todo dia eu tomo um café com a minha equipe, né? Essas reuniões não são para tomar café, a gente pode fazer um cafezinho no início, claro, tem que ser gostosa a reunião, né? A gente tem que dar risada, isso traz energia pra gente. Mas eu tô falando que esse momento precisa sair uma entrega desses check-ins. Essa entrega eu preciso olhar para um número, né, para uma métrica, para algo que não é interpretativo. Como é que você está indo no seu projeto? Eu estou indo bem. Isso não é pergunta para filho de escola. E aí, como foi a escola? Foi bem. A gente não pode atuar assim nas organizações, certo? A gente vai chegar e vai falar assim, qual é a métrica que mede o que precisaria ser feito essa semana? Me conte sobre esta métrica. Você pode abrir espaço, a pessoa vai contar um pouquinho por que ela não bateu, né? Mas isso não é o principal. O principal de saber em uma reunião de check-in é aquela métrica que mediria o que precisaria ser feito essa semana e que está ligada a um planejamento ali na frente. Ela foi executada, eu resultei naquela métrica, eu ultrapassei aquela métrica e isso é bom, e por que isso aconteceu, e eu não ultrapassei essa métrica, a justificativa é pequenininha no seu diálogo e você vai focar em o que você vai fazer para contornar a situação. Isso não é pressão, isso é aprendizado. Isso é eu olhar e falar assim, o que não funcionou essa semana que eu vou trazer um conhecimento novo e que a minha expectativa é que funcione agora. E como eu andei no tempo, como é que eu otimizo o trabalho dessa semana para compensar a outra semana que não vingou ou que foi o teste, né, que eu precisaria passar. Então, talvez mais importante até do que ter um planejamento, né, que às vezes é mais fácil a gente colocar os desejos da empresa e até quebrar, é a gente manter a coerência no pátio. Lembra disso, mesmo que a sua empresa seja uma empresa de serviço, tá? Eu tô trazendo o pátio porque ele fica uma representação de onde a operação acontece, tá?
que seja ali na sua sala de telemarketing, que então representaria o seu pátio. Lembre-se, como está o pátio da sua empresa? O pátio da sua empresa está em alta performance? Ele está trabalhando em coerência com os desenhos estratégicos? Se não está, isso é o mais importante de ser feito. É muito triste a gente desperdiçar tempo. O tempo é tão precioso e assim como desperdiçar tempo, é tão triste a gente desperdiçar potencial. A gente desperdiçar o quanto a empresa poderia ser hoje, né? Impactar o mundo. Eu não estou falando só do dinheiro do acionista, perceba? Quando a gente abre a nossa mente para pensar em impactos, a gente sai do tempo e espaço. E a gente está falando de gerações daí para frente, do que a gente está construindo para o mundo. Cada empresa é um pedacinho de contribuição para o mundo. Se essa empresa não está operando, né, bem, uma organização é um conjunto de pessoas que estão usando as suas vidas para criar um mundo melhor. Se eu não estou performando bem essa organização, isso é triste, gente. Isso é de chorar, isso é morte, né? Isso é doença, porque o contrário, né, da doença é a performance, é a saúde, é tudo tá funcionando da melhor forma. A gente tem que buscar isso, não é viver no perfeccionismo, né? Mas a gente tentar fazer as coisas da melhor forma é vida, não é? Porque a gente, há 10 anos atrás, a gente era muito diferente do que a gente é hoje. E qual é a diferença entre o que eu sou hoje para o que eu era há 10 anos atrás, se não o meu conhecimento? Tudo que eu aprendi, tudo que eu tô fazendo melhor do que eu fazia antes, né? Com mais sabedoria, aprendendo com os erros, né? Que na verdade para mim eu também enxergo que os erros eles são tão parte do aprendizado, né? O objetivo não é diminuir os erros, o objetivo é aprender com cada um deles e avançar, né? Aproveitando e valorizando a vida. Então, para mim, a empresa performar no seu melhor, né, e melhorando a sua performance, que sempre tem como melhorar, essa melhoria de performance, ela é pró-vida e ela é autorresponsabilidade de cada organização e de cada executivo que está à frente da operação das empresas. Então, não permitam, né, se incomodem com a ineficiência, se incomodem com a bagunça. Eu vejo tantas organizações que os funcionários olham e falam assim, nossa, essa empresa era tão boa, ela, né, no passado ela foi isso, ela foi aquilo, a gente tem memórias afetivas, as festas, a época da bonança, quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A época das vacas gordas era tão legal, e agora parece que a empresa perdeu um pouco a sua essência, entrou tal liderança. A gente sabe que as empresas são feitas de história, mas que a gente não permita, né, que um ciclo que está ali embaixo fique por muito tempo. A gente sabe que os altos e baixos vão acontecer e fazem parte, né? O coração, a vida não funciona numa linha reta, a vida funciona em altos e baixos, né? Isso é natural. O que não pode é a gente estacionar ali no baixo e ficar, né? Ou até numa irresponsabilidade também aí de reconhecimento de altos e baixos, que a gente tá lá em cima e a gente acha que não precisa fazer mais nada, né? É morte também, gente. Não vai trazer prosperidade. Daqui a pouco vai cair, porque ficou achando que já não precisava fazer mais nada. Zona de conforto é morte, né? Então, estamos falando de vida, estamos falando de contribuição, estamos falando de performance, estamos falando de como é que a gente cria esse movimento de crescimento, né? Então, dei um apanhado geral aí, né, sobre planejamento, como é que a gente pode fazer funcionar. O segredo é o replanejar. Eu desejo que esse conteúdo tenha inspirado vocês aí,
trazido alguma coisa nova, né, para a execução da gestão do dia a dia de vocês, e desejo aqui do fundo do coração que a sua organização prospere e traga mais vida e melhore a nossa vida nesse mundo, nessa terra. Obrigada e tenha aí uma excelente semana.